Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Era para estarmos na sala, mas por conta das eleições, toda essa movimentação na rua, alguns pais precisam sair para voltar. Decidimos então dar continuidade à nossa lição, à nossa aula, através da Vídeo Aula, né? O mais importante é aprender a palavra do Senhor, seja numa aula presencial ou através de um vídeo, não importa. O importante é aprender, o importante é conhecer. E nós vamos dar continuidade à nossa lição aqui da revista que fala Histórias de Fé e Coragem. Hoje nós vamos aprender uma história incrível, né? Que fala do povo hebreu, que mudou toda a história do povo hebreu. E um homem, através de um homem, um grande homem de Deus, nós vamos ver como esse povo saiu do Egito. E a lição de hoje fala Moisés, um grande libertador. Amém? Vamos ler alguns versículos, mas antes vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos a bênção do Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Ministra no coração de cada pai, de cada criança que está assistindo esse vídeo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, fica conosco. Nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, nossos versículos de hoje está em Êxodo 2, no versículo 3, que diz assim: E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e paz. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E em Êxodo 12, 29, fala assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativeiro que estava no cárceres, e todos os primogênitos dos animais. E no versículo 41 fala, né, do grande dia, do dia maravilhoso. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíra da terra do Egito. Não dá pra gente ler toda a história, né? Que é muito bom. Eu aconselho vocês a fazer isso aí em casa, mas aqui no vídeo não dá, porque senão a gente vai tomar muito tempo. O vídeo vai ficar muito grande e eu não vou conseguir, né? Mas é muito bom ler toda a história. Nós, na verdade, já conhecemos essa história. Sabemos que a família de José, né? Ou melhor, a família de Jacó foi parar no Egito por conta de toda aquela fome que houve. E eles viveram ali no Egito. Mas surgiu um novo faraó que não conhecia José e escravizou todo o povo de Israel. Escravizou tanto, de tal forma, que o povo não estava aguentando mais, porque ele começou a ver também que o povo estava crescendo, estava ficando forte, e eles ficaram com medo de que esse povo ficasse tão forte que dominasse a terra do Egito. Daí ele começou a matar todas as crianças. O faraó deu uma ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. Mas as parteiras não fez isso, e naquela época havia um casal, né, da tribo de Levi, Arão e Joquebede, que são os pais de Moisés, que fez exatamente isso que a gente leu aqui no primeiro versículo, né? Eles deixou a criança, depois de 3 meses, colocou Moisés nesse cesto, colocou às margens do rio, e a irmã de Moisés, Miriam, ficou observando o que ia acontecer. Eu acho que vocês já sabem, mas só para lembrar, a filha de Faraó achou esse cesto, achou essa criança e começou a criar a criança, né? Pediu a sua
empregada, né, a sua serva, que arranjasse uma babá, uma pessoa para tomar conta do filho. E olha quem ela foi chamar, a própria mãe, Joquebede, que criou Moisés até um certo tempo e depois entregou ele à filha de Faraó. Então Moisés cresceu, se tornou um homem, né, forte, poderoso, o filho, um dos herdeiros dali de Faraó. Mas um certo dia, Moisés passeando, né, ali conhecendo as terras, viu um servo oprimindo um dos seus irmãos. E Moisés se compadeceu daquela situação. Moisés ficou muito irado por ver os seus irmãos, né, a sua parentela sendo escravizada pelaquele povo, pelaquele homem, e olhou para um lado, para o outro, viu que não tinha ninguém e matou aquele egípcio, escondeu ele na terra. Daí vai começar, né, toda a força, toda a coragem, toda a fé de Abraão para tirar o povo de lá. Porque depois que ele fez isso, a história se espalhou. Moisés teve que sair daquele lugar ali do Egito e ele foi para Midian, onde ele conheceu a sua esposa, né? Casou-se com a sua esposa, teve filhos ali naquela terra. E um belo dia ele, apacentando as ovelhas, subiu no monte. E lá no monte o Senhor se revelou para ele. O Senhor apareceu para Moisés através de uma sarça, né, de um fogo que não se consumia. E Moisés ficou impressionado com o que ele estava vendo, com o que estava acontecendo. E o Senhor se revelou para ele, dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus dos seus antepassados. E eu te escolhi para libertar o meu povo, o povo de Israel que estava sendo escravizado. Naquela época, o povo já estava também tão angustiado, tão oprimido, que eles já estavam clamando ao Senhor para que o Senhor libertasse ele. E o Senhor já tinha um plano, esse plano através da vida de Moisés, que foi bem corajoso, porque se nós olhássemos essa situação, seria impossível Moisés, um único homem, tirar toda uma nação das mãos de Faraó, que era tão poderoso, tão forte, tão grande, né? Naquela época, o maior rei daquela época, mas Moisés não foi só, ele estava confiando no poder do Senhor, ele estava confiando na força do Senhor. E foi por esse motivo que Moisés ficou conhecido como um homem de fé, um homem de coragem e o grande libertador, porque ele não desistiu diante das situações que ele passou. Não foi fácil, muitas dificuldades. Ele enfrentou dificuldade até mesmo com os seus parentes, que em alguns momentos murmuraram e acharam que ele estava louco, que não ia dar certo, mas o Senhor fortaleceu novamente Moisés e levou ele de volta ao Egito, levou ele a falar com seu irmão Arão e a sua irmã, e eles foram até Faraó e pediu para que deixasse o povo ir, para que o povo fosse liberto. Mas Faraó, claro, não deu ouvido, porque ele achou que isso seria uma afronta e ele castigou mais ainda o povo. Então o povo ficou chateado com Moisés e reclamou. E o Senhor enviou 10 pragas para que assim Faraó pudesse libertar o seu povo, né? Como a gente leu aqui no versículo 29, diz que a última praga o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Isso para Deus mostrar àquele povo que ele era Deus, que ele era poderoso, que o controle estava na mão dele. E porque o coração de Faraó estava tão endurecido, Deus teve que enviar pragas terríveis, né? Muitas pragas, e a última foi a maior de todas, que não teve como ele endurecer o coração, e aí ele libertou o povo, permitiu, depois de 430 anos, Moisés deixou que o povo de Israel saísse dali em rumo à terra prometida, né? Então, essa história
né, nos leva a entender que Deus tem um projeto, tem um plano para cada um de nós. E o plano, o projeto de Deus para a vida de Moisés era um plano muito grande, era algo que, como eu falei aqui no início, marcou a história de uma nação, né? Marcou a história de um povo que não tinha mais esperança. Aparentemente, não havia mais o que se fazer, porque o povo estava sendo escravizado, porque o domínio naquela época era de Moisés, mas para Deus tudo é possível. Existem coisas que aos nossos olhos parece que não tem jeito, né? No momento em que Deus convidou, né? Chamou Moisés, é claro que Moisés temeu, é claro que Moisés pensou, não, mas isso é muito, quem sou eu não sei falar, eu tenho dificuldade no falar, mas quando Deus chama uma pessoa para uma missão, Ele providencia todas as coisas. Foi o que Ele fez com Moisés. Ele providenciou o seu irmão, que já sabia falar melhor, já era mais velho, já tinha mais experiência para auxiliar ele, né? Ele fez acontecer todas aquelas 10 pragas para mostrar o poder dele, para mostrar que ele estava ali, que Moisés não estava sozinho naquela missão. E assim o Senhor conseguiu, né? Através de Moisés, que foi obediente em tudo, uma característica, né? A obediência, não recuou, fez tudo que o Senhor mandou. A outra característica de Moisés é que ele foi um homem de fé, porque ele creu, ele entendeu que Deus era poderoso para fazer e ele teve fé e deu continuidade à missão que Deus tinha para a vida dele. E a coragem para encarar, para enfrentar todas as dificuldades e tirar o povo, né? Libertar o povo. Se vocês, uma das características de Moisés que marca muito a história é essa coragem que ele teve de sair, né, à frente do povo, mesmo sendo contrariado por muitas pessoas. O povo naquela época ainda se sentia fraco e incapaz, não tinha tanta confiança em Deus, mas Moisés sozinho conseguiu enfrentar, encarar, entrar ali e falar de frente, né, com Faraó. E Faraó amoleceu seu coração e viu que Deus realmente estava com Moisés e permitiu que o povo fosse liberto, fosse livre daquele cativeiro, né? Só para vocês saberem, os 3 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, sabia? O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Na verdade, foram 4 livros, me perdoe. Esses 4 livros foram escritos por Moisés e toda a história, né, da humanidade, do início lá de tudo, está relatado nesses livros. O Senhor, Ele é muito criativo, o Senhor, Ele é muito organizado. Através dessa história de Moisés, a gente pode lembrar também de um grande homem, né, do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra, né, e enfrentou, encarou todas as dificuldades para libertar o povo de Deus que somos nós, para nos tirar do cativeiro, para nos livrar da morte, né? Nós podemos ler aqui no livro de João, né, que é o nosso versículo, onde a gente iria fazer alguma atividade na sala hoje. Então, a gente vai ler aqui em João. Cadê, meu Deus? Onde foi que eu vi aqui esse versículo? Está em João 8,36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Senhor libertou o povo de Israel como um sinal de que um dia também toda a humanidade seria liberta da escravidão, do pecado, através do teu Filho Jesus Cristo.
Mas, e nós vamos chegar lá na história de Jesus também. Mas hoje, o que eu quero que vocês entendam é que o Senhor, Ele tem projetos, Ele tem plano para a vida de muitas pessoas, para a vida de vocês, como criança. Vocês estão sendo preparados através de cada lição, através da palavra, através dos momentos de oração, para encarar a missão que Deus tem para a vida de vocês. Assim como Moisés também. Moisés foi preparado, né? Moisés foi, a primeira coisa que aconteceu foi o livramento que Deus deu a Moisés. Provavelmente, possivelmente, Moisés seria morto, mas as parteiras ajudaram a não matar ele, a não deixar que ele fosse morto. Daí a mãe dele e o pai teve a ideia de colocá-lo ali no rio. E olha para onde ele foi parar. Na mão da filha de Faraó, aonde ali ele aprendeu muitas coisas sobre o Egito. Apesar de ele ser hebreu, ele teve muitos ensinamentos ali que ajudou ele para quando ele começasse a sua missão de libertação, de tirar o povo do Egito, ele conseguisse encarar, né, de frente com Moisés, com aquele povo poderoso, para libertar o povo de Deus. E nós podemos dizer, né, que Moisés foi um homem muito corajoso, de muita fé, de muita coragem para chegar aonde ele chegou. E é isso que o Senhor pede de nós, né? Que nós venhamos ter fé, coragem, que nós venhamos ter, né, esperança, não em nossas próprias forças, mas na força, no poder do nosso Deus. Nessa aula de hoje, eu tenho uma missão para vocês. Eu quero deixar aqui para vocês um desafio. Já lemos, já conhecemos a história, sabemos de tudo que Deus fez através de Moisés, tudo que Deus fez para o povo de Israel. Mas existe um ponto muito conhecido, né, em toda essa história de libertação, em toda essa história de Moisés, que são as 10 pragas. Eu quero que vocês coloquem lá no grupo, que vocês relatem quais foram essas 10 pragas que Deus enviou para o Egito. Eu não vou dizer o versículo, está em Êxodo, só vou dizer que está em Êxodo, a partir do versículo 6, 7, alguma coisa assim. Essa é a única pista que eu vou dar. Mas eu sei que vocês são inteligentes, eu sei que vocês vão pesquisar. E coloca lá então, quais foram as 10 pragas que o Senhor enviou no Egito. Esse é o meu desafio para vocês nessa semana. E na próxima aula, eu espero que seja presencial, nós vamos ter mais tempo, podemos fazer atividades. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus e como Ele está interessado em usar pessoas que se disponibilizam a confiar, a crer e a esperar nele, tão somente nele. Como Moisés, né? Que foi este grande libertador, este grande homem de Deus que se colocou totalmente na dependência de Deus. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e coloca aí no grupo o nosso desafio. Quais foram as 10 pragas que Deus enviou para o Egito? Da lição, Moisés, um grande homem de Deus. Moisés, um grande libertador. Beijão.